Este é o Análise de Obras. E hoje nós iremos falar sobre sociedades opressivas a partir de Cidade de Deus, filme de 2002, dirigido por Fernando Meirelles. Meu nome é Henrique Oliveira. Meu nome é Francisco Parente. E saiba que nesse nosso bate-papo vai haver vários spoilers sobre o filme. Então, se você ainda não assistiu, vá assistir e retorne ao nosso debate. Francisco, a gente tem falado já há vários filmes sobre sociedades opressivas. E agora parece que com a Cidade de Deus a gente escalonou, a gente foi para um outro lugar das sociedades opressivas. O que você acha? O que você achou do filme? Cidade de Deus já foi muito famoso. É interessante que eu vi Cidade de Deus em momentos diferentes da minha vida, né? Eu lembro que eu vi quando saiu, eu era criança, mas eu assisti o filme. Depois eu lembro que eu vi na minha adolescência, vi quando eu entrei na faculdade, e agora eu revi. E assim, eu acho que Cidade de Deus é um filme muito bom, mas ao mesmo tempo muito polêmico. Porque muitos acusam ele de, ao mesmo tempo que ele tem uma denúncia, né, o filme é muito claro isso, essa ideia da denúncia, né, dessa metalinguagem do fotógrafo olhar pelo vãozinho da janela e revelar a hipocrisia da polícia, a violência da favela, que é uma coisa que, né, não se vê, não sai no jornal, né, como o repórter fala para ele, e o filme se coloca nessa posição, essa posição de, esse filme está olhando para onde ninguém olha. Mas, por outro lado, também é um filme que foi acusado de não de fazer uma estética da fome, como os cineastas do cinema novo, Glauber Rocha e companhia, mas de fazer uma cosmética da fome, fazer um filme divertido, um filme de ação, um filme despolitizado. Eu acho que é um filme bem polêmico, mas uma obra também muito interessante. E é curioso, porque a gente está falando de opressão. E esse filme, ele fala de ponta a ponta, para mim, de um grupo dentro do Brasil que a gente conhece bem, mesmo que a gente tenha um background burguês, não tem como ser brasileiro e não saber da favela. Não tem como ser brasileiro e não saber do samba, não saber do morro, não saber da cachaça, não saber do tráfico de drogas. Então, esse filme, para um brasileiro, eu acho que ele é meio que deixa a gente meio desnudo. Você se sente desnudado? Porque é curioso a gente falar, por exemplo, sobre o Hotel Ruanda, ou sobre falar a lista de Schindler, porque a gente está falando do outro. Agora, falar da gente é outros 500. E aí? Talvez por isso que esse filme tenha sido tão incômodo, né, para muitas pessoas, porque ele aponta para um lugar de exclusão, né, mas que ao mesmo tempo é um lugar de exclusão que mantém uma ordem social. Aquelas pessoas ali no cantinho delas, sendo subservientes, sem poder competir com outros setores sociais, sempre ali naquela posição subalterna. Então, realmente, eu acho que é um filme que eu acho que ele cumpre essa função, sim, de apontar, por exemplo, uma coisa muito forte no filme, né? Uma criança, né? Quando ele vira e fala assim, você é um moleque, você é uma criança, por que você entrou nessa vida? E ele vira e fala, eu já matei, eu já roubei, eu já cheirei, eu já fumei, eu sou sujeito homem. Quer dizer, qual é a nossa concepção de infância para um mundo como esse? Onde crianças jogam um traficante no chão e fuzilam ele, a sangue frio. E depois saem como se nada tivesse acontecido, né? Então, é um outro parâmetro de realidade, tá ali. Não, mas é um outro parâmetro que existe, né? Sim. Porque, além do filme, eu sempre assisto um monte de gente falando sobre isso. Então, pessoas que são da coletividade, que moram no morro, que moram dentro dessas circunstâncias, eles falam, não, mas é assim. O filme revela uma coisa que existe. Eu, por exemplo, eu não presenciei isso nunca. Mesmo agora, desde a minha infância, nem nada, eu nunca presenciei esse nível de violência. A gente tem medo aqui, né? Eu moro aqui no centro de São Paulo, perto da Avenida Paulista. Então, tem gente de rua, tem gente pedindo, tem um monte de gente que veio da favela que está andando, perambulando por aqui. Mas a gente não se mistura, é como se a gente estivesse andando em vias separadas. O quão isso está dentro do nosso DNA brasileiro e quanto isso está no seu DNA como pessoa? Não, eu concordo plenamente com você. Tem uma distância, é muito difícil da gente transgredir. Uma distância, como você falou, assim, uma não mistura, né? Uma exclusão, uma não integração, uma identificação muito clara de você não é daqui, mas também uma não vontade de se misturar, que não significa não vontade de ascensão social, de certo modo, da periferia. Talvez por se sentirem hostilizados constantemente, diminuídos constantemente, envergonhados, talvez, de levar uma vida de precariedade desse modo, né? Eu já frequentei algumas casas humildes, né? E uma vez uma pessoa falou para mim, nossa, minha família gostou muito de você e tal, porque você não falou nada, você não julgou ninguém, né? Eu falei, mas eu não ia julgar, foi uma visita comum a uma amiga. E aí ela falou, né, pô, a gente ficou muito feliz porque a gente estava ansioso, né, com a sua vida, a gente achou que você podia achar ruim a nossa casa, o lugar que a gente mora, né? Eu falei, não, isso nunca passou pela minha cabeça. Mas é curioso, né, porque tem uma barreira que
Você acha que o filme conseguiu transgredir essa barreira? Eu acho que em alguma medida ele conseguiu, sabe por quê? Porque esse filme é o filme que mais expôs para mim, que eu assisto muito filme, que eu assisto direto, que expôs o que acontece lá. Porque senão a gente consegue ser brasileiro, viver uma vida inteira e não ter ideia que essa qualidade de violência acontece no dia a dia. Então, são filmes como esse, né, como Carandiru ou como Tropa de Elite, que mostra um recorte e fala, olha, tem uma galera que vive assim. E aí você assiste e fica horrorizado. Você falou que assistiu na sua infância, eu também assisti quando era jovenzinho. E aquela cena do menino entrar no motel e matar de graça, aquilo ali, agora passaram-se vários anos, era uma cena que eu não esqueci, porque como uma pessoa pode ser tão ruim a ponto de matar o outro de graça, né? Que qualidade de sociopata existe, né? E existe mesmo, eu tenho certeza que existe gente assim, mas foi a primeira vez que foi apresentado isso para mim. E para você? Eu lembro que essa coisa também da criança armada, mas principalmente aquele grupo de crianças que fuzilam ele no final, né? Reiniciando o ciclo, né? Que ele mata o traficante, pega o bandido, pega o lugar dele, né? E depois, né? Eu lembro disso também me chocou muito, né? Porque eu era criança, então tipo, eram pessoas da minha idade que estavam lá. E assim, tudo bem, eu brincava com arminha de água e tal, mas eu nunca conseguiria chegar nesse grau de crueldade. Então, aquela cena que as crianças são encurraladas no beco, e uma outra criança tem que matar uma delas, ele fala, já matei, eu já roubei, eu sou sujeito homem. Então, assim, ele traz uma denúncia que eu acho que... Tem um pensador que ele fala, né, que diante do horror a gente fica paralisado, mas quando tem uma representação, uma imagem, um filme, a gente consegue estabelecer né, conseguir ter uma relação mais saudável com a coisa para conseguir construir uma reflexão. O Krakauer fala isso, que é um pensador alemão do século passado, né? Eu acho que o filme, de certo modo, ele cumpre essa função, de ter essa denúncia, de falar, olha, aqui é um lugar sem lei, é uma terra sem lei. Tanto que o Zé Pequeno queria ser o governante da cidade. Fala, ninguém rouba na minha favela, ninguém mata na minha favela, matou, morreu, né? Interessante, ele toma para ele essa posição de tirano na favela, alguém que vai colocar uma ordem, mas interessante, porque ele fala coisas que, assim, ele não está totalmente errado, né? De certo modo, parece que ele seja um traficante, pô, ele é um cara que prega a segurança na favela. Ninguém mata na favela do Zé Pequeno. Ele prega também o seguro das lojas, ninguém assalta, né, na favela, né, do Zé Pequeno. Então é interessante como que é uma sociedade que é paralela, ela se reorganiza, ela se reestrutura. Anteontem eu estava vendo uma entrevista com esse presidiário, ele falou, o PCC foi importante para compor regras na cadeia, onde é olho por olho, dente por dente. Onde é assim, matou, morreu, bateu, apanhou, né? E aí você consegue construir uma civilidade dentro desse lugar esquecido pelo Estado. É tão interessante isso que você está dizendo, porque essa pessoa que fica nesse papel de autoridade, ele distribui alimentos, ele distribui verbas, ele resolve as tretas internas, as brigas internas, ou mesmo entre casais ou tudo mais, ele vira tipo um sistema judiciário, executivo e todo o sistema que distribui remédios ou dinheiro, porque é alguém lá que, por exemplo, dentro da favela, se você precisa de dinheiro, precisa de alguma coisa, você está numa situação muito ruim, você vai até ele para pedir a bênção dele e ajuda também. Então, é uma loucura saber que isso existe dessa forma, em comparação com as outras sociedades opressivas que a gente viu na Alemanha, né, matando os judeus, até a Ruanda, dois grupos separados se confrontando, ou mesmo quando a gente falou sobre Forrest Gump, a gente não olhou por uma sociedade opressiva desse calibre. Parece que ela é outra coisa. Ela tem outra persona, ela tem outra característica. Ou não? É tudo sociedade opressiva, entra tudo debaixo do mesmo guarda-chuva. Eu acho que entra outra, porque na verdade a gente está estudando uma sociedade opressiva dentro de uma sociedade opressiva. Porque lá eles formam todo um conjunto de regras, uma ordem paralela ao Estado, mas que também não é ideal, né? Quer dizer, eles já estão numa situação de marginalidade, de opressão, de exclusão, de invisibilidade, de inferioridade social. Como ele falou, né? A Cidade de Deus, ela só crescia, não parava de chegar ali. Porque tinha uma enchente, eles mandavam para cá. Tinha algum incêndio criminoso na favela, já dando a entender que
essas pessoas eram propositalmente jogadas para lá, mandavam para a cidade de Deus. Então, assim, só que assim, mandavam as pessoas para lá, tipo assim, onde que a gente coloca esse monte de lixo, esse excesso? Coloca na cidade de Deus. Não tem nenhum plano. E lá eles se veem, lá eles se reorganizam. A gente manda uma polícia para lá, a polícia negocia com o traficante, porque ela vê um negócio ali, pegar o arrego do tráfico para fechar o olho. E aí o tráfico ele acaba virando um novo poder, mas é um novo poder problemático. É um novo poder autoritário. É um novo poder, quem manda é quem tem fogo. E aí a gente vê esse ciclo de violência, né? O Zé Pequeno matou o Marreco, que era o irmão lá do nosso protagonista. Aí depois ele decide que ele vai virar traficante, ele mata quase todos os traficantes. Aí ele começa uma briga com o Cenoura. Aí o Seu Jorge entra no filme. Aí tem um tiroteio lascado. Aí tem um tiroteio lascado. Uma negalinha. Aí, no final, o Zé Pequeno acaba morrendo e a gente, né, termina com a última parte do filme, aquele grupo de garotos, de crianças, passando para falar, aquele lá a gente tem que matar, hein? Ó, aquele lá também a gente vai passar aquele ali. Melhor criar uma lista negra, a gente vai matar um por um, e não sei o que lá. E acaba com eles caminhando, fazendo os planos de matar um monte de gente, e aí vem a frase, hoje eu não me chamo mais, né, fulano, hoje eu sou jornalista, tal, e ele cita lá o nome dele. E aí termina o filme. Para mostrar que no final ele conseguiu uma ascensão social, né? Ele não era mais aquele moleque da periferia, ele era um fotojornalista. Ele era alguém na sociedade da classe média, assim. Ele conseguiu se inserir. Não, é possível sair da favela. Eu já fui para o Rio de Janeiro várias vezes e no Rio de Janeiro tem uma coisa encantadora, tem algo encantador, né? A música, as pessoas na praia, uma alegria, os restaurantes e tudo mais. Ao mesmo tempo, você levanta a cabeça assim, você já vê o morro ali. O morro está ali. Então a sensação... Você já foi para o Rio de Janeiro alguma vez? Não? Você já andou ali pelo centro, Copacabana, Ipanema, o mesmo centro mesmo do Rio? Como você se sente? Eu, como paulista, me sinto com medo. Você se sente com medo? Aí a gente tem que ser honesto aqui com a nossa verdade. Como você se sente no Rio de Janeiro? Você sente a cidade maravilhosa? Porque eu acho que para se sentir bem, você teria que sair de um hotel bom para um shopping, para uma loja boa, para um lugar bom. Você tem que ficar andando só numa circuitaria pequena. Porque se você se permitir rodar pela cidade, você precisa ter um perfil para lidar com aquilo. Porque eu mesmo ficava assim, olhando para trás o tempo todo, porque a gente está num lugar que a gente não conhece. Então, mas eu acho que assim, aquela coisa, né? Tipo, ao mesmo tempo que eu tenho um certo medo, né? Já aconteceu, vou viajar para o Rio, não, mas eu tenho muito assalto. Eu já falei essa frase, né? Mas eu também não sei até que ponto isso é um grande exagero. Porque, por exemplo, é tipo gente do interior que vem para São Paulo e acha que vai ser assaltado a cada esquina, entendeu? Que aqui em São Paulo tem um monte de assalto, é uma cidade super violenta, eu não sei o que lá. Tá, tem assalto, eu já vi gente baleada na rua, mas assim, não é assim também, sabe? Acho que, por exemplo, Osasco, que é a cidade que eu tô morando ultimamente, né, tem uma bandidagem, tem muito assalto e tal. Então, assim, eu não sei também até que ponto isso é uma mitologia da mídia, entendeu? Sabe? Falar, Rio de Janeiro é um barril de pólvora. Claro, tem muitos confrontos com a polícia, até o exército já se enfiou no meio. Eu acho que é um problema muito profundo que a gente tem dificuldade de enxergar, mas ao mesmo tempo acho que tem um sensacionalismo muito grande. Quer dizer, porque ao mesmo tempo, se o Rio de Janeiro fosse tão ruim assim, eu acho que ele não ia conseguir se desenvolver economicamente. É um ponto turístico, tem lugares muito bonitos, é uma cidade turística. Então eu acho que tem essa faca de dois gumes. Assim. Ao mesmo tempo que eu fico com esse receio, eu também me pergunto se isso não é um exagero de uma coisa que existe em qualquer cidade grande. Claro, talvez lá exista mais do que nas outras. Porque, por exemplo, você viu algum assalto? Eu fui para alguns lugares, por exemplo, fui para Niterói para resolver uma vez um negócio, eu tive que dormir lá algumas noites. E eu não sei, em Niterói, especificamente no centro, um lugar que eu fiquei, tinha um monte de barraquinha de rua, mas um monte, e muita gente, mas muita gente, assim, que dá a sensação de desordem total, sabe? Então, aquilo me provocava insegurança. Então, eu lembro que à noite eu chegava a um determinado horário do hotel e eu não saía mais. Ou se eu saía, eu ia até metade do quarteirão onde que eu tinha algum domínio, assim, eu sentia que eu tinha algum domínio. Porque se você andar o quarteirão inteiro, era perigoso alguém te parar e te roubar, alguma coisa assim. Ficção? Não sei, mas a gente se acostuma com determinados lugares, espaços e higiene e aparência das coisas. Então eu imagino também, falando nisso, um estrangeiro como ele se sente. Não sei se você também já teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, em algum lugar. O país é muito organizado, é muito limpo. Quando chega aqui no Brasil, mesmo aqui em São Paulo, é tudo muito sujo. A calçada se mostra muito suja, com aquelas trincos na calçada, com aquele monte de plantinha,
você olha assim para um olhar deles, parece que você já pegou um caminhão de terra e jogou pela rua e lavou, ficou tudo meio lameado, né? As latas de lixo, tudo caindo do lixo para fora e tudo mais. Então a sensação é de desordem, de sujeira, de entropia excessiva. Indo para os Estados Unidos algumas vezes, como eu já fui, eu procuro vir para o Brasil e olhar com os olhos deles, tanto para onde eu vivo, que até onde eu vivo, num lugar mais assim abastado, seria visto como um lugar ainda meio assustador, que dirá um lugar tipo um centrão de São Paulo, um centrão do Rio. Seria um lugar extremamente assustador. E uma favela, então, seria uma coisa assim inimaginável, né? Um barraco, as pessoas não tendo água ou luz dentro de casa, coisa assim. O que você acha? Eu estou viajando na maionese? Ou... Não, eu acho muito interessante isso, né? Talvez por isso que o filme tenha sido se notabilizado tanto ao redor do mundo, ganhando tantos prêmios, né? Talvez justamente por chamar atenção para isso. O Brasil, que nos anos 50 era a foto de cartão postal, Rio de Janeiro, bossa nova, samba, um país alegre, né? Onde todo mundo é muito feliz, onde as mulheres são lindas, né? Esconde, como ele está citando no filme, né? Ficar longe do carro, a Cidade de Deus, ficar muito longe do recorte do cartão postal, né? Uma realidade assim bárbara, uma barbárie mesmo, sem lei, sem Estado, né? O Estado ali é uma ficção completa, né? E aí eles acabam voltando, né? Quer dizer, mas a gente tem que conviver com esse outro lugar. E aí a gente acaba passando por esses percalços, né? Quer dizer, alguns que vêm para assaltar, vêm para roubar, vêm para assassinar, o tráfico, né? Mas a culpa, é claro, um Estado omisso que permite que isso se desenvolva, porque a maldade ela existe. Agora, ela se desenvolver nesse ponto, aí já são outros 500. Ou, como o filme coloca alguém como uma Galinha, que era um cara que queria fazer tudo certo, acabar se convertendo no tráfico daquela maneira. Ele era um cara tranquilo, ele tinha sido exército, era comprador de ônibus, queria abrir uma academia de karatê e tal. E aí, de repente, falava de estudar, aí o traficante tentou matar ele, matou o irmão dele, matou o tio dele, estuprou a mulher dele. Aí o cara falou, agora eu vou mostrar meu outro lado. Ele virou um assassino, um bandido, alguém assim, marginal, perigoso. Agora, eu fico imaginando, uma das coisas que inclusive a gente ouve, tem medo, é de, por exemplo, arrastão, né? Qual é a ideia de arrastão que eu tenho? É o pessoal do morro que desce na praia, numa praia bonita que as pessoas vão lá tomando sol, turistas, etc e tal, e vem e passa por roubo, é assaltado, é agredido, acontece um monte de coisa no arrastão. E aí você fala de uma sociedade omissa. Quem está lá deitado na praia, provavelmente é o burguês e o turista. Eles são um cidadão brasileiro com mais posses que deveriam fazer algo. Eles, na verdade, estão sendo agredidos, estão sendo assombrados, aterrorizados. Um alerta. O filme está querendo fazer um alerta. Existe um monte de entidades fazendo essa denúncia. Eu sempre falo isso porque é alguma coisa que me incomoda. E essa denúncia está esclarecendo essas pessoas entre o arrastão e o filme e a televisão que não para de fazer denúncia, mostra todo dia roubo, assalto, ou melhor, só fala disso. Então a gente vive sobre esse terror constante para ser alertado. Aí a pessoa coloca na casa dela 2 grades, 20 grades, 50 cadeados, 40 fechos, 200 não sei o que na janela, tudo, alarme e vive trancafiada. Está funcionando? São essas pessoas que deveriam ser alertadas? É o político que deveria ser alertado? Como alerta o político? Me ajuda a pensar que solução, então, dá para isso. Eu sou um brasileiro tentando achar a solução. Onde que estaria a solução? Eu também não sei. Eu também não sei. Eu acho que isso daí ninguém sabe. Eu acho que talvez seriam várias frentes. Eu acho que talvez um plano de integração social. Eu acho que as cotas, elas cumprem uma função de você pegar o sujeito e falar, dá para ter uma ascensão. Entender a favela como um problema a ser combatido, não os moradores, mas esse espaço de existência de exclusão, mas também, sabe, entender que lá é produzido uma cultura que deve ser integrada, sabe, que tem pessoas ali que são pessoas boas, pessoas que querem ter esse diálogo, entendeu? Então, eu diria assim, talvez seria desmarginalizar. Não tratar como marginal, como inferior, como excluído, mas desmarginalizar. Tratar também como um cidadão que, infelizmente, tem menos posse, menos oportunidades, mas que deve frequentar o espaço público, deve ser respeitado, não deve ser discriminado pelas forças policiais e armadas. Tipo assim, né? O cara entra no shopping e o segurança já segue ele, né? Ele fala, nem deixa entrar, né? Ou nem deixa entrar também, né? Tem isso, né? Entendeu? Essa também, inevitável dizer, a nossa
cultura racista no Brasil, que atribui tudo aquilo que é feio, que é baixo, prega ao negro, e né, tudo aquilo que é bonito, que é superior, que é erudito, a branquitude. Então, acho que esse seria um passo interessante. Mas o problema é aquele. Quer dizer, também a gente tem um projeto de sociedade moderna que não dá para todo mundo ter tudo. Esse que é o grande problema. Quer dizer, o mundo já está entrando em colapso com uma pequena parte da população sendo de fato rica. E os recursos naturais já não estão bastando. Então, como que a gente vai incluir todo mundo? É possível incluir todo mundo? Porque assim, eu falei num panorama cultural, desmarginalizar. Agora num panorama material. É possível fazer isso? E se, como diz Marx, o material é que rege nossas relações sociais, como que a gente se marginaliza? Então, eu acho que é um problema talvez insolúvel. Você falou disso, de marginalização e tudo mais, mas eu estava falando sobre o terrorismo dessa pessoa que já é marginalizada, quando ela se apresenta nos espaços públicos, ela vem com um terror, né? Então, vamos aceitar essas pessoas. Não dá para aceitar, é difícil aceitar. Como que você vai aceitar uma marginal, pessoa, você está falando? Um marginal que ele né, desce para fazer um arrastão, tipo um Zé Pequeno, para assaltar o seu supermercado, a sua lojinha na esquina, que você estava tão calmo, tranquilo lá para comprar um quilo de açúcar, de repente uma pessoa entra com arma, com tudo, dá tiro, coisas que você nem imaginava que existia. Aceitar é fácil, mas aceitar como? Tem que ser antes, talvez tem que ter uma reordenação material. Outra coisa que você falou que me toca é o seguinte, você falou assim, talvez não existam recursos materiais. A economia parte muito desse princípio, né, que existe a ideia da escassez. E eu sempre imagino que existe a ideia da política, que existe para todo mundo. A única coisa é que tem uma galera que agarra tudo para ela e os outros que se dane. Não é problema de escassez. No mundo material tem comida para todo mundo. O problema é que uns ficam com tudo, com a comida e com mais todos os espaços e tudo, e o outro fica com nada. É uma falta de distribuição de rendas e de distribuição de facilidades, riquezas e possibilidades. As coisas não são distribuídas. E aí eu acho que está muito mais na maldade humana do que na falta de recursos, sabe? É muito mais uma questão política. A pessoa escolhe ter tudo e para o outro não ter nada. E é assim que a sociedade está. Não fui eu que inventei isso daí, nem você. Essa coisa já está assim. Mas peraí, agora uma provocação. Se é uma questão política e a maioria das pessoas é pobre, por que elas não votam na pessoa que muda isso? Já que a gente está numa democracia. Então, mas assim como elas estão na favela e ela não tem educação, não tem instrução, não tem orientação, não tem nada, ela não tem essa clareza sobre ela mesma. Ela existe. E o que parece mais fácil, mais óbvio, mais direto, é o que ela pega. Ela não tem essa consciência sobre ela e sobre o processo social, sobre nada. Ela simplesmente quer resolver o problema dela. Fome, desemprego, eletricidade, precisa comer hoje. Né? Eu tinha uns funcionários meus que trabalharam lá como pedreiro, que faziam alguns serviços assim para mim, eles falavam, eu trabalho de manhã para comer à noite. Falava isso constantemente, eu ouvia isso constantemente, eu trabalho de manhã para comer à noite. Então é uma urgência e uma não reflexão, conciliadas, né? E eu queria falar sobre esse documentário que a gente encontrou na internet aí, que tem 10 anos dos artistas pós o filme. Então, quando eles filmaram e depois o filme ganhou a notoriedade que ganhou, os artistas também ganharam notoriedade, além do cachê deles. Só que eles eram da favela. E agora, depois de 10 anos, eles continuam na favela. Continuam pobres, continuam associadas ao crime, à violência. E para mim, assistir esse documentário foi, assim, mais um chacoalhão. O que você achou? Eu vi uma parte, né, do nosso encontro, né, mas eu já tinha assistido esse documentário. E, assim, é interessante, porque poucos, de fato, vingaram, né, como o Seu Jorge, por exemplo. Assim, poucos, assim, que não eram conhecidos, né? O Matheus Nastergalli já estava ali, né, numa carreira e tal. É muito triste, porque, assim, a gente vê que eles eram atores muito talentosos. O elenco do filme é muito bom. Às vezes não dá nem para acreditar que aquela primeira atuação deles, né? Claro que, assim, é muito perto do universo deles. Não é também assim, você pega um cara da favela e fala, monta Hamlet aí pra mim, né? Se é um príncipe da Dinamarca, claro, também não é assim. Mas, pô, beleza, não interessa. Eles conseguiram criar um personagem diferente. Você vê que o cara do Zé Pequeno é um cara super tranquilo, paz e amor, e o cara fez aquele traficante que era um demônio na Terra, né? Então, assim, é muito triste ver esse documentário, porque você vê que, assim, eles tiveram uma importância grande para o Brasil se destacar no cinema mundial, em prêmios, mas eles não têm espaço na mídia. Tanto que eu fui até verificar sobre, por exemplo, o protagonista, e, assim, eu vi que ele continuou trabalhando como ator,
e ele faz umas pontinhas em novela, tipo assim, eu vi que ele fez umas novelas que eu até vi uns episódios, mas eu nem lembro dele. Tipo assim, nessa novela ele fez o morador de rua, nessa novela ele fez o faxineiro, aqui ele fez o presidiário. E é sempre um papel marginal, é sempre uma coisa muito excluída, né? Porque, na verdade, essas novelas elas são feitas pensando em um público que não quer ver isso. Custa muito para ter, por exemplo, um protagonista ou uma protagonista negra ou negro numa novela. Para a pessoa fazer uma coisa que não é ela precisa treinar, né? Precisa ser um grande artista. É o que você falou, não dá para pedir para a pessoa ser o Hamlet. Assim como não dá para ela ser um grande protagonista negro se ela não tem nenhum treino. Nesse filme, deu muito certo, parabéns, porque eles representaram eles. Aí é fácil. Eu vou representar ser o Henrique. É fácil se representar ser o Henrique. É só eu ser espontâneo. Pronto, saiu o Henrique. Agora, se eu tiver que ser o rei da Dinamarca, aí eu tenho que fazer virar do avesso, né? Então, o que acontece? O que eles são na vida, na prática? Eles acabam morando lá na periferia e trabalhando em serviços menores, no centro. Fazendo personagens periféricos. Fazendo o quê? A faxineira, fazendo o cara que trabalha no posto de gasolina, fazendo o cara que trabalha na hotelaria lá carregando mala, sei lá, alguma coisa assim. É o que eles colocam no filme. Como diretor do filme, eles têm que fazer a coisa acontecer. E aquelas pessoas, elas não sabem representar de verdade alguma outra coisa, elas conseguem ser elas. O que você consegue ser? O faxineiro? Não precisa nem fazer força. Ela chega lá e ela é ela. Agora, para mim foi muito triste ver esse pessoal receber todo esse prestígio de estar num filmão que é aclamado internacionalmente, e eles não vão para lugar nenhum, porque eles não têm qualificação para ir para lugar nenhum. E aí eu acho que isso cria uma grande frustração. Então, ouvindo deles, parece que todos eles receberam essa injeção de mal-estar, de um dia se sentir gloriosos e o grande artista, no dia seguinte eles estavam dentro de casa com goteira caindo na cabeça. Mas você acha que a culpa é da produção? Tipo, a produção não devia ter só feito um filme, mas um projeto social para tentar inserir eles, alguma coisa assim? Tipo, porque a sensação que dá é que, tipo, a produção usou eles, não, tá, pagou lá, tal, mas, tipo assim, tchau, filmei, ó, obrigado, tá aqui seu cachê, agora eu vou embora e você que se vire, sabe? Então, tipo, já que é uma produção que denuncia a desigualdade social e tudo mais, por que ela não tentou fazer algum projeto a mais, entendeu? Não, talvez ela tenha feito, né? Porque eles foram lá no morro, mostraram como acontece um filme, como que filma, como acontece, e a gente te deu um sopro disso. Se você tiver força dentro de você, para cada indivíduo, você que vai à luta. Imagina, você como uma empresa, ou um criador, tipo um diretor lá do cinema, tipo Fernando Meirelles, ele foi lá, acreditou no projeto, fez e aconteceu. Agora ele se tornou o pai das crianças, ele se tornou responsável por todo mundo, deixava eles quietos que eles estavam melhor, alguma coisa assim? Não. Quer dizer, esse filme, esse projeto, se ele podia ter tentado, sabe, ser prolongado, inserir eles de um modo mais marcante, entendeu, no mercado, entendeu? Porque, tipo, a sensação também que eles têm, quando você ouve eles falando, é tipo assim, eu fiz, de repente todo mundo sumiu e foi isso. Sabe, a sensação que eu tive foi essa, entendeu? É uma prestação de serviço. Quando você contrata o jardineiro para acertar as plantas da sua casa, imediatamente você tem que resolver o problema dele. Assim, já que a gente está fazendo uma denúncia, por que a gente não tenta acolher esses atores que têm potencial, sabe? Que são bons atores, entendeu qual é o ponto? Quer dizer assim, porque a sensação, porque assim, esse documentário, ele me pareceu que assim, que ele foi feito com modo de tentar denunciar, falando assim, olha, a gente fez uma obra-prima, rodou o mundo inteiro, blá, 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 mas de repente todo mundo sumiu, a gente não conseguiu mais espaço de inserção, tava na cara que a gente não quer fazer, porque a gente nunca sonhou que isso ia acontecer, e parece que a gente continuou sonhando que isso nunca mais vai voltar a acontecer. Então, já que os produtores do filme tinham essa consciência, já que era tão impensado, por que eles talvez não pensaram em continuar um projeto ou fazer uma inserção, puxar esse elenco, entendeu, de um modo mais efetivo para essa indústria cinematográfica, televisiva? Eu acho que eles deram a atenção que eles puderam, né? Tem que lembrar que eles não são instituição de caridade, né? Eu estava numa escola que a dona da escola, a gente vivia pedindo isso, aquilo para ela, né? Ela falava, olha, gente, eu ensino, eu procuro dar as melhores condições possíveis, mas entende, isso daqui é uma instituição lucrativa. Eu não sou uma instituição de caridade. Então, quando ela falava isso, eu achava curioso e tenho isso gravado na alma, porque esse pessoal que foi lá, eles são uma instituição lucrativa. Embora eles fizeram uma denúncia, eles
eles não são uma instituição de caridade. Talvez a caridade já foi feita, inclusive, foi fazer a denúncia e jogar luz para esse pessoal que estava lá na escuridão, ninguém falava deles, ninguém sabia deles. Mas como você acha que, pelo documentário, como você acha que os atores encararam isso? Então, você acha que eles se sentiram... Não, eles se sentiram mais por esse caminho que você disse. Eu estava lá na cena e agora eu estava aqui na minha rua, sentado na frente de casa, olhando para nada, sem perspectiva, sem grana, né? Sem nada. Um dia eu estava em Cannes lá, chegando de limusine lá no tapete vermelho, no outro dia eu tô aqui na favela e não tenho um puto. Então, o que faz com esse pessoal? Porque depende aí da força interior de cada um deles e das infraestruturas que eles encontram dentro da família, dentro da sociedade mais próxima deles. Mas você acha que eles não vingaram? Que a televisão, ou que o cara que veio filmar, o diretor, a produção, venha me salvar aqui, e eu acho que eles até tentaram. Eu acho que, né, eu não sei, a gente não estudou o suficiente para saber o que eles fizeram no pós. Porque o filme também, eu vi por algumas pessoas, tipo o cara que fez a montagem, né, das cenas, eles não tinham essa perspectiva que esse filme ia ser tudo isso que foi. Sim. Então eles não tinham projetos para dar continuidade, nem verba, nem entendimentos, né? Inclusive eu vi dos entrevistados dizer que na época eles ofereciam: você quer um cachê com valor X alto ou você quer uma porcentagem da bilheteria? E o imediatismo sempre grita mais forte. Lógico, ele queria o dinheiro ali na hora. Quem sabia? É também uma roleta, né? Você não sabe, você pode colocar lá na casinha vermelha número 5 e dar lá ou não, né? Assim, eu acho que você falou que foi interessante, realmente. Eles foram lá para ganhar dinheiro, para fazer um filme. É um negócio, o cinema é um negócio. Mas, assim, ao mesmo tempo, esse documentário ele surge também como uma denúncia. Tipo, de atores que falaram: pô, e aí, cadê meu lugar, né? Já que eu fiz uma coisa dessa, já que eu tava lá, já que a câmera tava apontada pra mim, entendeu? E eu fui tão icônico, né? Cadê, né? Quer dizer assim, tem alguns que desistiram, né? Como aquele que fez um menininho que chorava, né? E foi quase que abusado pela equipe, pra ele chorar desesperadamente naquela cena do Zé Pequeno, ele toma um tiro no pé e tudo mais. E ele fala que ele acabou desistindo da carreira porque o pai dele ficava usando o dinheiro dele, e aí ele decidiu que ele ia ser porteiro, e ele encontra o seu Jorge, né? E o seu Jorge falou: força aí pra você, né? Muita força aí, viu? Não, porque imagina também você, se tivesse saído daquele lugar e tivesse ido para um lugar prestigioso, como o seu Jorge saiu. E aí, o que eu faço? Abre a porta, senta aí, vamos tomar um negocinho ali, eu vou te pagar um almoço para você e para mais quantos? Até que medida eu agora tenho que dar conta disso. Mas é que assim, eu sinto que é o seguinte: o Cidade de Deus apontou a desigualdade. O documentário apontou por que existe a desigualdade. Entendeu qual é o ponto? A manutenção, por essa não inserção. Entendeu? Claro que o documentário é super parcial. Eu concordo com você, sabe? A equipe também não tinha nem noção do que ia acontecer. Talvez eles fizeram o que estava ao alcance deles. Mas, ao mesmo tempo, fica uma sensação de talvez pudessem ter feito mais por nós, já que ninguém faz. E já que não adianta a gente fazer o máximo, porque a gente fez o nosso máximo e mesmo assim ninguém olhou pra gente. Entendeu? Sabe? Na verdade, tá cada um olhando pro próprio umbigo e a gente voltou aquele lugar onde nada acontece porque ninguém liga pra gente. Mas a gente vive numa sociedade onde que, para você ser o self-made man, para você ser essa pessoa que se faz por si próprio, você precisa ter força. Esse pessoal fala assim: mas me dá a força externa que então eu vou. Por que vocês não me ajudam? Mas eles foram. Se vocês me ajudarem um pouquinho, eu vou. Mas ela recebeu uma ajudinha. Mas você vê que a ajudinha chegou e a ajudinha saiu. E ficou ela sozinha. Ela conseguiu a força interna para fazer o movimento, porque era só daí que dava para sair de alguma coisa. Se não aparecer a força interna, você ficar pedindo para o Estado, pedindo para agência de cinema, para alguém vir te salvar, não é assim que a sociedade funciona. Sem chance. E aí fica essa frustração, porque o que eu ouvi deles, da boca deles, é uma frustração tremenda. É tipo, porque é ruim. Eu já conheci gente assim, que teve muito dinheiro, de repente no outro dia não tinha nada. A sensação é tenebrosa, porque a pessoa sabe o que é bom, a pessoa conhece os confortos, ela está dependente dos confortos, agora não tem mais. E aí? Mas eu acho que não é só uma força interna, sabe? Eu acho que tem a ver com, sabe, circunstâncias que você aproveita. Mas se elas não existem, não tem como aproveitar. Não, eu também acredito nisso. É que a sociedade já é desigual e eles não têm oportunidades mesmo. Sim. Né? Eles tiveram um minuto de palco e o palco acabou. Jogou para fora, você que se vira. É porque é um país que não tem estrutura para eles. Não é um país que destina verbas para ele. Os grandes políticos atuais debatem sobre isso. Essa guerra que está acontecendo atualmente no Brasil aí de política é exatamente
exatamente isso. Uns dizem que olham para esse público e que cuidam desse público e que destinam verbas e condições para esse público. Será? Mas a coisa não muda, né? Fica Eu sempre não a mesma sei. coisa. Mudou? Não mudou? É uma questão, acho que, do nosso DNA brasileiro, isso daí. O quão a gente está disposto, o quão a gente está maduro para lidar com isso. Você acha que nossos políticos estão maduros para lidar com isso? Porque isso daí não é mole, né? Então, eu tenho muito essa impressão, sabe assim, que muitas vezes os políticos, eles vivem numa realidade muito distante, então acho que chega a ter um problema epistemológico, sabe? De construção de conhecimento sobre o que é o Brasil. Tipo assim, é claro que durante a pandemia a gente tinha que evitar o contato com o outro, porque senão o sistema de saúde ia colapsar, assim como colapsou, morreu um monte de gente, mas ao mesmo tempo é inconcebível pensar em isolamento social num país como o Brasil. Como que você quer isolamento social numa família que vive 10 em um cômodo, 10 em 2 cômodos, sabe? Cubículo, sabe? E se ninguém sai para trabalhar, eles morrem de fome, como você falou. O cara trabalha de manhã para comer à noite. Aí você vira e fala, não, fica em casa. Não faz sentido. Aí você oferece uma ajuda do Estado, só que tá tudo absurdamente caro. Não dá pro cara comer. E aí a fome, sabe? Não, eu lembro, na época da pandemia, começaram a vender osso. Tipo, não é que os caras vendiam carne, os caras vendiam osso. Entendeu? É uma coisa absurda, entendeu? Então, assim, eu acho que é um problema de um distanciamento de não enxergar mesmo, assim, sabe? Assim, de não enxergar as necessidades reais de um Brasil. Antes de tomar posse, a pessoa deveria fazer um intensivão de aprenda o que é o Brasil. Sim. Quem é o Brasil, como sim. ele vive, como ele sente, como ele sofre. Sim, porque senão a pessoa fica citando assim, ai, na Dinamarca fizeram uma ciclofaixa. Meu filho, meu amor, aí não dá, né? Não, nos Estados Unidos existem tantas Vamos faculdades. modernizar esse país. Né? Não tem um discurso que entendeu? vamos modernizar tipo assim, esse país e está olhando para frente em vez de olhar talvez para o morro ou para essa questão desse êxodo rural, porque também o morro não para de crescer porque não para de chegar gente do Brasil inteiro para centros como o Rio de Janeiro e São Paulo, e daí não tem local que aguenta. E assim, antes de ir para frente, a gente tem que nivelar primeiro, né? Pô, tem gente que não tem saneamento básico no Brasil, não tem luz, e os caras olhando, não, vamos modernizar São Paulo. Pera lá. Não, mas é aquela tal história. Um pouco tem de pensar também um pouco para frente, senão você fica olhando só para trás e tenta equilibrar quando você vê o mundo está lá na frente, de 200 séculos, e você parado atrás. É um problema. Equacionar, escolher que a função do político é uma questão complicada. E ainda mais numa sociedade democrática do que está todo mundo gritando a sua verdade, que é diferente da verdade. Ninguém sabe de nada, né? Que é diferente da verdade do outro. É compliqueiro, hein? Notas? Notas. O que você achou desse roteiro? Então é muito bom porque assim, é um roteiro que ele consegue ser ao mesmo tempo divertido, mas ao mesmo tempo denunciar uma coisa muito importante, né? Essa coisa da diversão é muito polêmica, mas eu acho que enquanto roteiro, enquanto habilidade de roteiro, eu acho que esse filme é sensacional. E a montagem dele também é muito boa. Porque é um filme que ele não tem aquela narrativa convencional de um personagem, ele conta várias histórias, ele conta elas muito bem. Acho que um 10 pro roteiro. Eu dou 9 pro roteiro. Eu acho ele fantástico, estou dando 9. Às vezes quem ouvir pode falar assim, não, mas tem que dar 10, né? Ainda mais nesse filme, especificamente. Mas é o que você falou, ele conta muitas histórias e conta bem. E só isso já tem que ter nota alta de roteiro. Como a gente fala aqui de sociedades opressivas, esse filme, eu preciso pensar em roteiros para sociedades opressivas. Você acha que esse roteiro, ele encaixa bem para explicar uma sociedade opressiva? Eu acho que sim, eu acho que ele dá bons exemplos, assim, sobre a escassez, sobre a ausência de Estado. Eu acho que ele denuncia bem, sim. Acho que ele denuncia bem. Eu dou um 9 para ele, assim. Acho que é um filme que acho que daria para passar por uma turma de adolescentes, sabe? E discutir, tipo, o que acontece com pessoas quando elas são abandonadas, excluídas pela sociedade, né? O que vira? O que acontece com a moral, com a política? Não, eu concordo com você. Se eu fosse professor, você que é professor, esse filme eu acho que seria um dos que eu realmente teria que falar sobre ele, porque ele é excelente nesse sentido, né? Ele denuncia mesmo, e mesmo para mim ele serve como um dos maiores denunciadores que eu já vi na história, na minha história pessoal. E ele como filosófico, como com as questões filosóficas, quanto ele te fez pensar sobre a vida, a sociedade e sobre a opressão? Então, aí eu já vejo um certo problema, porque o filme, eu sinto que ele tenta ser muito leve o tempo inteiro. Leve? Né? Leve. Não, assim. Porque esse filme leve, do outro você tá olhando. Que canto desse filme que você tá olhando?
Não, mas eu quero dizer assim, claro, um filme pesadíssimo, um filme horrível, mas assim, tem estupro, tem morte, tem tudo que podia ter, que tem, né? O filme tem pacote completo, né? Só faltava um campo de concentração do lado da favela para fechar o filme com gabaritar o horror, né? Só faltava uma bomba nuclear no final do filme. Mas, assim, no sentido que, assim, ele tem uma montagem que é dinâmica, ele tem músicas, trilhas sonoras bem marcantes, ele tem um humor, entendeu? Então, assim, é um filme que ele é muito tenso, mas ele dá uma aliviada. Então, assim, eu sinto que parece que esse filme ele tenta se fazer muito comercial, entendeu? E assim, por um lado é bom por essa amplitude que chega nas pessoas, mas por outro lado, eu acho que ele acaba caindo até, eu diria, até num entretenimento de um filme de ação meio banal, em algum sentido, sabe, tiroteio e tudo mais. Eu dou um 8 aí. Ele me fez pensar, mas ao mesmo tempo, eu não sei se o filme queria ter sido levado tão a sério. Eu tenho outra perspectiva. A gente já falou disso sobre outros filmes, tipo A Lista de Schindler, eu acho que a gente teve um posicionamento parecido. Eu acho que o filme, no final das contas, um grande filme, ele tem de ter uma qualidade que é de entrar na casa das pessoas. Você tem que entrar na vida das pessoas, você tem que entrar. Para você ter esse passe de entrada, você tem que ter gentileza, alguma doçura, alguma leveza, alguma coisa de entretenimento consigo. Você pode ser denunciador, você pode ser cruel, você pode mostrar o que for, mas você tem de ter um respeito para poder entrar dentro da casa das pessoas. Então, a música bonita, algumas cenas do Rio de Janeiro, alguma coisa poética, tem de ir junto para poder entrar. Então, esse filme me fez pensar bastante. A gente está discutindo aqui, esse daí não é um filme que nem a gente falou outro dia, que você tem que ficar caçando. Ele tem de sobra, né, assuntos, imagens e situações horrendas e conflituosas para a gente discutir, né? Então eu dou 10 para ele em termos de discussão filosófica. Como você se avalia como alguém que analisou esse filme? Você conseguiu botar para fora o que você tinha que botar? Então, é porque eu tenho uma leitura dessas acadêmicas, é uma leitura meio viciada, essa coisa do espetáculo e do filme e tal, mas eu acho que a gente conseguiu discutir temas interessantes a partir dele. Foi um debate que é interessante, que às vezes tem uns filmes que eu já sei meio para onde é que vai o nosso debate, mas esse eu achei que foi bem dinâmico, assim, né? A gente falou de muitos problemas, né? Eu achei que foi um debate bem legal. Eu vou lhe dar 8. Eu não vou nem analisar tão assim de uma forma dura. Eu vou me analisar do quanto eu consegui pôr para fora do que eu queria. Eu queria botar muita coisa para fora, porque esse filme me mexe nas vísceras. Mas eu não consegui, sabe? Tem uma parte aqui que não... tem algo que eu não consegui dizer. Então eu vou olhar nesse sentido. Então ainda ficou faltando para mim 30%. Tem uma parte de mim que queria dizer coisas que não conseguiu dizer. Então eu me dou nota 7. Você, nosso espectador, o que você achou do nosso debate? O que você acha de Cidade de Deus? E o que você tem a dizer desse filme? Porque esse filme, raramente uma pessoa não tem algo muito forte a dizer, né? Certamente você tem algo a dizer. Então, coloca abaixo para a gente saber e para a gente também aprender com você. E além de comentar, curta e compartilhe e se inscreva no canal e ative o sininho e nos siga nas outras redes sociais para você se inteirar dos nossos próximos debates. Isso aí, pessoal. Até!